Olá, querido. Espero que se encontre bem. Bom, hoje eu queria falar sobre um princípio que eu aprendi aqui no deserto, que seria muito importante, eu acredito, se quando a gente consegue, ou é muito importante, quando a gente consegue estabelecer ou viver esse princípio em várias áreas da nossa vida. Bom, eu vou cumprir em alguns meses mais 5 anos de liderança aqui na base de Jocum. E uma das orações mais importantes que eu fiz aqui foi a seguinte: Deus me ensina os princípios para ter uma liderança ou para ser um líder saudável ou exercer uma liderança de uma forma saudável. Eu conheci várias pessoas, inclusive o líder que estava aqui antes da gente, que vivia a liderança para ele significava um estresse muito grande. E hoje eu não queria chegar nesse ponto, não queria viver estressado, não queria, né, nada disso. E então comecei a orar e pedindo para Deus me ensinar a fazer as coisas de maneira de uma maneira saudável, para que esse lugar não me matasse, né? O contexto do deserto é muito complicado. Eu já fazia quase um ano que eu estava aqui, eu sabia que não ia ser fácil, então essa foi minha oração. Senhor, me ensina a liderar e que essa liderança não me mate, que eu não termine morto. E eu me lembro muito bem desse dia, dessa oração. Bom, e desde lá eu acredito Deus tem me ensinado coisas para que minha vida aqui seja possível e que a liderança seja levada de uma forma muito mais saudável, né? Dentro, respeitando meus limites, respeitando quem eu sou. Então, tá. Um dia eu estava já fazia alguns pouquinhos meses que eu estava na liderança, eu estava muito estressado já e eu estava andando pelo deserto, reclamando da vida, né, de algumas coisas que aconteciam aqui e falando com Deus. E eu senti, né, dentro das minhas viagens com Deus, uma mão batendo assim nas minhas costas. E essa mão, e depois dessa batidinha, como assim, de amigo, ou de, né, de uma pessoa companheira, eu ouvi uma voz dizendo, meu, é, tem que ser divertido. Eu falei, como? Como isso vai ser divertido? Aí comecei a fazer uma listinha das coisas para Deus que estavam saindo erradas. Falei, como isso vai ser divertido? Né? Mas essa frase não saía na minha cabeça. Tem que ser divertido, tem que ser divertido. Eu falei, tá, eu comecei a ficar irritado, vim para minha casa, mais irritado ainda. E Deus me deu essa palavra que eu queria compartilhar hoje. Essa aqui primeiro. Mateus 11, 28 a 30. É uma palavra muito conhecida e ela já havia passado pela minha vida outras vezes. E diz assim: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos farei descansar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois meu jugo é suave e minha carga é leve. Uau, quando eu li esse texto foi uau. O que eu entendo desse texto, tá? Então, primeiro é um convite, né, que Jesus está fazendo a todos que estão cansados e sobrecarregados. E ele fala que ele vai fazer com que descanse. Agora é legal porque eu não acredito que esse descanso é uma coisa pontual. Entende? Eu acredito que ele está falando de um descanso permanente ou quase permanente, né? Dentro do que é possível. Ele fala: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então, o que ele está falando? Que existe um jugo que nós temos que levar. Entende? Existe responsabilidades que nós, como os cristãos, temos que levar, né? Nosso ministério, nossa família, nossa responsabilidade como filho de Deus, né? Ou como filha de Deus.
Existem coisas que teremos que cumprir, existem responsabilidades que assumimos quando decidimos andar com Deus. Então ele está falando, né, que existe esse jugo. Então, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, e aprendei de mim, aprendam comigo, né? Porque eu sou manso e humilde de coração. Então, nós nos colocamos num jugo, né? Um jugo é esse pau que os animais levavam. Eles sempre são dois, né? Então, Jesus está falando: tome o jugo comigo e aprendam comigo, né? E esse aprendizado e esse levar esse jugo, enquanto levamos, vamos encontrar descanso para as nossas almas. E ele fala: porque pois o meu jugo é suave e minha carga é leve. Esse dia eu entendi que o meu ministério, o meu chamado, minha liderança aqui era parte do jugo que Jesus tinha para mim. E que eu tinha que existia a possibilidade de eu aprender a levar esse jugo com ele, e isso ia ser suave e leve. Então, apesar de nesse dia eu não saber ainda como fazer, eu entendi que existia essa possibilidade, existia, né? Que todo jugo, tudo que Deus traz para a gente vai ser suave e leve. Então, se se eu tenho responsabilidades, eu sou casado, tenho filhas, sou líder de um ministério. Então, esses são julgos que Deus me trouxe, né? Porque nós chegamos aqui com uma palavra de Deus, eu casei com a palavra de Deus, tivemos nossas filhas com a palavra de Deus, sempre direcionadas por Deus. Então, esses são responsabilidades que adquirimos estando em Deus, né? Ser missionário é por palavra de Deus. Então, não são coisas que eu inventei, né? Foi coisas que de verdade entendo que é a vontade de Deus para mim. Então, esse é meu jugo e eu tenho que aprender a levar ele de maneira suave e leve, né? Então, meu casamento, a criação das minhas filhas, meu ministério. Então, acho que ficou claro, né? Então, se não está leve, vamos colocar aqui. Então, como é o jugo de Jesus? É suave e leve. Então, tudo que vem de Jesus para as nossas vidas tem que ser suave e leve. Então, suave e leve. Suave e leve. Então, se não está suave e leve, há algumas possibilidades. Uma, não foi Deus que trouxe, né? Eu fui buscar. Então isso é um problema. Pode ser também. Então não era para eu estar carregando isso, não era para eu estar fazendo isso, não foi Deus que mandou eu fazer. Seja ministério, né? Algumas coisas a gente pode mudar, outras coisas não. Agora, pode ser que Deus mandou, mas a gente não faz da forma dele, da maneira dele. Então não vai ficar suave, não vai ficar leve. E pode ser que a gente está carregando coisas que a gente não tem que carregar dentro do nosso ministério, das nossas vidas. Então, tampouco vai ficar suave e leve. Então, eu preciso pensar. Se eu olho o meu ministério, minha família, a criação dos meus filhos, se não está suave ou não está leve, então eu preciso saber por quê. Eu preciso perguntar por que não está. Será que não é para eu estar fazendo isso? Ou será que eu não estou fazendo da maneira de Deus? Ou será que há cargas, pesos que eu preciso tirar da minha vida para essa coisa que eu faço se tornar mais leve, mais tranquilo? Um exemplo, quando, por exemplo, eu não perdoo, né? Quando eu não perdoo, eu estou levando coisas que eu não precisava levar, né? Esse por exemplo, uma possibilidade. Eu preciso entender exatamente o que Deus quer de mim, o que Deus espera de mim,
né? E só fazer isso, se eu conseguir fazer isso, já é o suficiente, a gente não precisa mais nada. Se a gente faz direcionado por Deus, né, então eu não preciso fazer mais nada. Então, para que funcione bem, o que estamos fazendo, temos que fazer da maneira de Deus. Não só para que funcione bem, mas para que perdure, entende? Para que tenha frutos para a eternidade, para que, para que, como, para que sobrepasse essa vida, não sei, para que quando a gente chegue na vida eterna, ter coisas para dizer que a gente, coisas que foi a gente que conquistou para Ele. Então eu tenho que fazer da maneira dele, não há outra forma, entende? Para que perdure, para que funcione, para que dê frutos. Eu quero ler esse texto, quer ver? Olha só, Mateus 7, do 24 ao 27, fala assim: Todo aquele, pois, que ouve essas palavras, estas minhas palavras, e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Tá? A primeira coisa é que as tempestades, os ventos, as torrentes, a chuva sempre vai vir, entende? Sempre vem. Jesus já havia falado que nesse mundo nós vamos ter aflições, né? E nós não estamos aqui para passar bem, né? Nós estamos aqui por um propósito, né? E quanto mais a gente entende e realiza esse propósito, mas as trevas vão se voltar contra a gente. Então vai ser normal nós enfrentarmos dificuldades, né? Aflições. Tá? Então as aflições vêm sobre todos. Tá? Não somos privilegiados por ser filhos de Deus. E não quero ter aflições. Não dá, tá bom? Não dá. Então, aflições vêm sobre todos. Qual é a diferença? A diferença são os fundamentos, né? A diferença é onde estamos edificados. Você pensa, por exemplo, as aflições que o apóstolo Paulo passou, né? E ele conseguia, depois de levar chibatada e ser preso injustamente, cantar louvores ao Senhor, né? Por quê? Porque onde estavam os seus alicerces, né? Estavam em Cristo. Por isso isso foi capaz, por isso aconteceu. Por isso ele suportava tão bem as aflições, porque ele sabia onde estava fundamentada a sua fé. Outra coisa que é muito importante: o insensato também constrói. Não fala que ele não conseguiu construir, né? Então, isso é um engano muito grande, porque às vezes a gente começa a fazer as coisas e começa a dar resultado, começa a aparecer resultado, começa a dar alguns frutos, as coisas começam a ficar bonitinhas, né? E a gente se engana com os resultados, né? A gente pensa que porque tem resultado, então está fundamentado sobre a rocha, e não é assim. Se você olha o texto, você vai ver que o insensato edificou a casa, ele terminou a casa, né? E talvez poderia ser que ficou uma casa muito bonita também, talvez até mais bonita olhando de fora do que a casa do prudente, né? Mas caiu. Então a gente não pode se enganar com resultados, a gente não pode se enganar quando tem com aplausos, a gente não pode se enganar com tapinha nas costas, né? Com elogios. A gente tem que saber se a gente está fazendo o que Deus
quer que a gente faça. É isso que vai fazer a diferença, entende? Então, às vezes a gente vê pessoas construindo coisas, ministérios, e parece tão lindo, e de uma hora para outra cai tudo. Por quê? Porque não estava sobre a rocha, entende? Então, cuidado, se a gente... eu já vivi isso, né? Bom, eu já vi coisas, eu fazendo coisas e parecia lindo, né? Mas depois caiu tudo. Tá? Outra coisa importante, se não está sobre a rocha e começa a cair, deixa cair. Isso é muito importante. A gente não deve lutar por casa condenada, entende? Quando a casa foi condenada, põe para baixo, né? E começa de novo. Só que aí agora cava os alicerces mais profundos, né? Para não acontecer de novo. Eu sei que às vezes é difícil, é, às vezes deixar algumas coisas, né? Ou abrir mão de algumas coisas. É complicado. Mas se Deus condenou, meu amigo, se Deus falou, ó, tá condenado, então não lute por causa condenada. Deixa cair e começa de novo. Entende? Se começou mal, se começou errado, deixa cair. Se dá para deixar cair, deixa cair e começa de novo, né? Porque da forma de Deus, porque a longo prazo os resultados vão ser muito melhores. Então, qual é a diferença entre o insensato e o prudente? A diferença é ouvir a palavra, né? Os que ouvem as minhas palavras e as põem em prática, né? E as que não põem em prática. Então a diferença é saber quais são as palavras de Deus para você, qual é a vontade de Deus para você, o que Deus quer que você aprenda. Isso a gente tem que buscar. Isso varia de pessoa em pessoa, para pessoa, perdão. Isso varia de pessoa para pessoa, porque somos diferentes. Então, a forma de fazer as coisas para cada um também vai ser diferente. Então, para uns funciona de um jeito, para outros vai ser de outro jeito. Eu não posso querer imitar a forma. Eu tenho que entender as palavras de Deus para mim e a forma de Deus para mim. Esse é o segredo. Se eu faço isso, se eu entendo isso, então eu vou estar construindo sobre a rocha. Mesmo que às vezes demore mais. Isso também é uma outra coisa que às vezes a gente não tem paciência. É, quando a gente começou a liderar aqui, Deus falou assim: para tudo, não faz nada. Entende? Como conserta ou aprende a estabelecer um alicerce. E a gente teve que fazer isso. Não tinha nada que falar. Ah, o que vocês estão fazendo da base agora de missões? Nada. Ah, o que vocês estão de ministério? Nada. Não tinha nada. Por quê? Porque a gente preferiu aprender, estabelecer primeiro um alicerce, porque pela falta de experiência que nós tínhamos, e começar as coisas do zero, se fosse necessário. Mas sempre com a palavra de Deus, entende? Sempre, Deus, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Né? Então, demora mais, mas a gente sabe que se a gente consegue ouvir e obedecer, vai funcionar. Então, aqui tem uma coisa que a gente chama pressão de pares. O que significa isso? Qual é um dos problemas mais frequentes que a gente vê? É a comparação. Então, eu vejo uma outra pessoa que faz o que eu faço e eu começo a me comparar com ela. Né? Por isso é uma pressão dos pares. Ou às vezes nem existe, nós nos colocamos essa pressão. Né? E isso impede a gente de ouvir Deus da forma, vamos colocar assim, pessoal de fazer as coisas. Entende? Porque eu começo a me comparar. Então, tal base começou junto com a gente e tem mais obreiros do que nós. Tal base começou ao mesmo tempo com a gente e tem mais ministérios que nós, mais escolas que nós. Então, tal missionário tem um carro melhor que o meu. Então, isso é muito cansativo, mas a gente faz isso
Por quê? Porque a gente está acostumado a ver, a julgar as coisas pelos aparentes resultados, né? Mas, como eu falei, um resultado pode ser enganoso, né? Como a casa que estava linda, maravilhosa, mas estava sobre a areia. Então, a ideia de quem deve julgar se está bem ou não somos nós, é Deus, né? E a comparação, eu acredito que a Priscila fala isso, minha esposa fala que a comparação é a linguagem do inferno, né? Deus não nos compara, né? Por quê? Porque Ele sabe que somos diferentes, né? Então, é, outras pessoas vão fazer o que eu faço de uma forma muito melhor do que eu, né? Tem coisas que eu nunca vou fazer bem, né? Então eu não preciso me comparar e não preciso me sentir menos porque outra pessoa está fazendo melhor que eu, fazendo o mesmo que eu faço, de uma melhor forma, né? Eu acredito que tem que conta, que é que vai contar. Se Deus, quando Deus olha para o nosso coração, Ele vê o nosso máximo empenho. Entende? Não são os resultados, só os resultados, né? Claro que se eu estou obedecendo Deus, vai ter resultados, né? Mas eu vou dar um exemplo, por exemplo, se eu tiver que desenhar alguma coisa, fazer sei lá, se eu tiver que desenhar uma árvore, fazer um quadro, qualquer coisa, vai sair horrível, entende? Então Deus sabe disso, que eu sou horrível para isso. Então se Ele me pedir para pintar um quadro, Ele sabe que vai sair ruim e eu sei que vai sair ruim. Então eu faço com o meu máximo empenho e isso para Deus é o que importa, entende? Porque Ele já conhece o resultado. Agora tem coisas que eu vou fazer bem, então eu vou me empenhar e vai sair bem. Tem coisas que eu vou fazer mais ou menos, mas sempre com o máximo empenho, entende? E é isso que Deus vai ver, né? Então a comparação, a pressão dos pares, a pressão das pessoas que fazem o mesmo que a gente não deveria afetar. Então, se alguém está fazendo melhor, glória a Deus, né? E eu não vou me sentir menos por isso. E isso é muito importante porque se eu me sinto menos, eu vou querer copiar. Entende? Então, quais são as ferramentas que funcionam para ele? O que ele está fazendo que funciona? E eu começo a querer imitar. Entende? E isso não é saudável também. Entende? Isso não é saudável. Então eu tenho que aprender a trabalhar também essa pressão. Entende? Ah, que bom, tá dando certo, que bom. Mas o que o Senhor tem para cá, o que Deus tem para você de forma específica, entende? Não, se a gente cai nessa de comparação, a gente não vai conseguir escutar as palavras de Deus para a gente, as palavras específicas, as formas. A gente vai estar super limitado e limitando Deus a uma imitação, né? Isso é muito complicado e não vai funcionar não, né? Então, tudo que Deus traz vai ser suave e leve. Então, suave e leve. Então, ele vai respeitar, para que isso funcione, ele respeita, né, a nossa individualidade, a nossa personalidade. Entende? Ele respeita isso sempre. Entende? Então, para não sofrer essa pressão, eu tenho que saber quem eu sou em Deus, o que Deus pensa de mim, quais são as palavras de Deus sobre mim. Entende? Então, se eu sei isso, então isso vai estar me protegendo de me comparar. Entende? Deus vai respeitar minha personalidade, minha identidade, minha forma, minhas limitações, entende? Meu histórico. Tudo isso Deus respeita e Ele leva em conta. Então, eu tenho que estar preocupado em escutá-lo, né? Em buscar minha forma, minha identidade, porque aí vai ser fácil e vai ser leve. Eu vou fazer com ele, aprendendo diretamente dele. Entende? É possível. É possível.
Então, o último texto, que foi muito chocante para mim ler ele outro dia, tem a ver com esse princípio, e está em 1 Coríntios 3. Vamos tentar ler aqui mesmo. Diz assim: Porquanto ainda sois vós carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não sois porventura carnais, e não estáis andando segundo os homens. Uau! Porque dizendo eu sou de Paulo, e o outro de Apolo, não sois apenas homens? Pois que é Apolo e o que é Paulo, senão ministros pelos quais credes, e isso conforme o que o Senhor concedeu a cada um? Depois, no 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja como cada um edifica sobre ele, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E que se alguém sobre o fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será levada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo. Mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Não sabeis vós que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é santuário de Deus que sois vós. Ninguém se engane a si mesmo. Se entre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece as cogitações dos sábios, que são vãs. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, ou Apolo, ou Cefas, seja o mundo, ou a vida, ou a morte, seja as coisas presentes, ou as vindouras, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Tá. Que esse texto tem a ver com esse princípio? Então, primeiro ele já dá uma já logo, dizendo que eles eram carnais, né, porque tinham invejas e contendas, né, e que eles andavam segundo homens. Olha que interessante. Então, nós não podemos andar segundo homens. Não é que vamos ignorar tudo que aprendemos das pessoas, com as pessoas, com os mais velhos, com os que nos ensinam, mas eu não posso andar segundo eles. Eu tenho que andar segundo o Espírito de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, aqui, Paulo já dá uma cacetada neles por isso, porque diz que eles estavam andando segundo homens. Depois, uma outra coisa que me chama a atenção é que cada um veja como edifica, obedecendo a Cristo ou padrões de homens. Então, o que eu acredito que Deus está combatendo aqui é a gente fazer a obra em sabedoria humana ou segundo a sabedoria de Deus, o direcionamento de Deus, né, ou palavra de Deus, né? Então, se eu faço obedecendo a Deus, outra vez está falando de edificação, né? É o mesmo texto da pedra. Então, se eu obedeço a Deus, significa que eu estou
que eu estou construindo com ouro, com prata, né? E outra vez existe uma forma má de edificar, né? Que é com madeira, feno e palha. E outra vez ele fala que a obra a obra se manifestará e vai ser provada pelo fogo, vai ser revelada pelo fogo. Então, a responsabilidade de edificar sobre os fundamentos, primeiro eu tenho que ver se meu fundamento é Cristo. Nessa época, Paulo sabia que era, porque ele tinha colocado. Ora, a responsabilidade de edificar nossa vida, né, sobre esse fundamento é nossa. Então, eu vou estabelecer meus referenciais. Eu vou obedecer a que tipo de sabedoria eu vou usar para edificar, né? Então, essa é uma decisão minha, sabendo que o que eu edificar vai ser provado pelo fogo, né? Então, se eu faço com sabedoria dos homens, então vai ser destruído. Ele fala, vai queimar. Gente, nós vamos sofrer prejuízo. E aí tem o que mais me assustou, que está no 16, que ele fala assim, não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus que sois vós. Olha só, esse texto eu sempre vi ele sendo usado para falar sobre comida, né? Ah, vocês são templo do Espírito Santo, não destrua o templo do Espírito Santo, né? Fala, não toma Coca-Cola, né? Não fuma cigarro, não bebe álcool, sei lá, não come gordura, não faz isso, não come carne de porco. Então, sempre eu sempre vi ele sendo usado no contexto de comida. Mas olha que interessante, Deus não usa nesse contexto, pelo menos nesse texto. Ele está falando que fazer as coisas em sabedoria humana destrói o templo do Espírito Santo. Olha isso. Né? Ele está combatendo o que? A sabedoria deste mundo. Né? Se você pode ler várias vezes, você vai ver. Então, um exemplo. Quantas vezes a gente chega numa igreja e as pessoas perguntam, você é calvinista ou arminiano? É a mesma coisa, entende? É a mesma desgraceira, entende? Porque tá tomando pessoas como referência antes de Deus, né? Então, o que isso faz? Ele bloqueia várias coisas que Deus pode fazer para a gente. Vou dar um exemplo. Se eu acredito que Deus, dentro dessas doutrinas doidas, que o Espírito Santo de Deus, por exemplo, não fala com a gente, né? Então, eu vou leio essa pessoa, né? Essa teoria, essa doutrina, tá? Então, o Espírito Santo não fala. E eu começo a acreditar nisso. Então, eu vou ouvir o Espírito Santo algum dia? Claro que não, né? Por quê? Eu já tenho essa predisposição de acreditar que ele não fala. Então ele pode até tentar falar, mas eu vou falar, eu sempre vou pensar que não vai ser ele. Entende? Então, se eu quero relacionar com Deus a partir de homens, é isso que acontece. Entende? E por isso é, que Paulo bate tão forte nisso. Então, Jesus não morreu para isso, Jesus morreu justamente para quê? Rasgar o véu, para a gente ter livre acesso a Deus e não precisar de homens. Então, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus, não é por pessoas, entende? Não são, não sei, eu não posso querer imitar pessoas, fazer, se não é isso a vontade de Deus para mim, entende? Primeiro é a vontade de Deus. Então, eu escuto uma doutrina, eu escuto uma forma de fazer as coisas, eu escuto como resolver algum problema na minha casa, ou um problema de liderança. Eu posso escutar, eu posso buscar exemplos, mas a palavra final tem que ser a palavra de Deus, tem que ser o que o Espírito Santo me direciona a fazer. Senão, eu estou construindo, né, com sabedoria humana, e isso vai terminar mal, entende? Então,
é, eu vi, que eu percebo de forma prática, que quando a gente faz as coisas e ela não é suave e leve, nosso ministério, nós terminamos doentes. Entende? Doenças emocionais, doenças físicas, problemas de coração, pressão alta, estresse, estafa, quantas e quantas outras coisas acontecem, entende? Porque nós não estamos fazendo da maneira de Deus. E estamos aí sim destruindo o templo do Espírito Santo. E agora, por exemplo, essa onda de vários pastores está se matando, né? Que é o ápice dessa forma de vida, né? Você acaba. Nada disso é do coração de Deus, entende? Nada teria que ser assim, porque Deus falou que o jugo dele é suave e leve. Então nós não estamos levando o jugo dele, nós estamos levando outra coisa e não o jugo dele. Então as pessoas estão destruindo o corpo, né? O seu próprio corpo, o templo do Espírito Santo, né? E isso vai custar caro, entende? Isso vai ser pesado, prestar conta depois dessas coisas, né? Então, 21 ele fala: ninguém se glorie nos homens, né? Deus sabe que nossa sabedoria, ou a sabedoria dos sábios, são vãs, então vamos parar com isso, entende? Então, não é por sabedoria humana, entende? Então, se as coisas não estão leves e não tão suaves na sua vida, para tudo, não queira imitar ninguém, não queira fazer nada, para tudo e começa a ouvir Deus, começa a saber, cara, foi Deus que me mandou aqui, deixa eu colocar aqui, foi Deus que me trouxe para esse lugar, foi Deus que me mandou fazer isso, eu tenho certeza que essa é a vontade de Deus para mim. Se eu não tenho, entende? Então para de fazer, é melhor parar de fazer, entende? Do que seguir fazendo coisas que a gente não sabe. E buscar as respostas, fazer as coisas com certeza, entende? Que essa é a vontade de Deus para nós. Senão nunca vai ficar suave, nunca vai ficar leve, entende? Então, não fugir às nossas responsabilidades, entende? Não fuja, enfrente suas responsabilidades na maneira de Deus, entende? Porque na maneira de Deus vai ser suave e leve, entende? É possível. Então, claro que eu não sou nem assim, ainda a base aqui ainda é pequena, né? A nossa base ainda é pequena, não tem quase nenhum ministério, né? Tem um monte de coisa ainda para crescer, mas eu não vivo estressado, entende? Eu não vivo uma liderança estressada, doente, eu me canso, claro, tem muita coisa, mas não é uma carga para mim, entende? Uma carga insuportável, que eu quero sair daqui, que eu quero fugir, não, pelo contrário, cada dia que passa eu falo, Deus me mostra mais o que eu tenho que fazer, o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor quer de mim, porque eu quero ir mais longe, entende? Porque eu tenho aprendido a fazer as coisas de forma, na forma de Deus e de verdade funciona, entende? E eu sei que tem pessoas que se aprendem isso ainda vão muito mais longe do que eu, porque eu comecei muito tarde, entende? A viver essas coisas. Então é possível. E o que a gente tem coragem, que a gente tem que ter coragem de fazer é avaliar cada ponto e se não é suave, leve, então aprender com Deus a forma dele para que seja assim. Entende? É isso. Tchau.